Irmãos, eu estou muito feliz com Jesus nessa noite. Deus, Ele já está falando, está trabalhando no nosso meio. E eu tenho certeza que já enfermidades saíram para a glória e para o nome de Jesus. Deus, Ele está operando milagre. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa apenas para assistir o culto, mas você saiu para participar do culto. Você saiu para oferecer o seu sacrifício a Deus. Ontem tem igrejas que são mais normais, mas você prega, as pessoas adoram, normal. Mas tem igreja dos crentes parece que é meio doido, né, irmãos? Já os irmãos gostam de pular, de descer do púlpito, desce e corre para lá. Ontem eu fui ministrar numa igreja, a igreja era meio diferente porque o pastor estava lá na porta recepcionando as pessoas, né? E eu recebi, pastor, Pai do Senhor, subi para o púlpito, ajoelhei, quando eu levantei o pastor já estava do meu lado de novo. E eu achei uma coisa muito linda, que quando uma pessoa pegava o microfone para falar de Jesus, o pastor ajoelhava e começava a orar. Aí a pessoa entregava o microfone, o pastor levantava e sentava de novo. Quando vinha outro, falava de Jesus, o pastor ajoelhava de novo. E enquanto eu estava ministrando a palavra, o pastor estava o tempo todo de joelho. O pastor descia para o púlpito e lá pegava na mão dos porteiros, fazia um círculo lá e começava a orar. E Deus, Ele operou de uma forma maravilhosa naquele lugar. E eu percebi e notei que Jesus, Ele procura isso. Jesus, Ele procura pessoas que têm coragem de oferecer a Ele um culto de louvor e de adoração a Deus. O culto, ele é 100% de entrega. Você não pode estar aqui com a mente em outro lugar. Se você está aqui, entregue-se a Ele 100%. Sentir vontade de chorar, pode chorar. Você quer sorrir, pode sorrir. Quer falar em língua estranha, pode falar em língua estranha. Deixa o Pai fazer a vontade dEle. E hoje você vai sair daqui renovado para a honra e para a glória do nome de Jesus. O Roberto, ele leu aqui João capítulo 4. O Luan leu João capítulo 6. E eu vou ler João capítulo 5. João capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 5, versículo 1. A cura de um paralítico de Betesda. Você percebe que a epígrafe do texto fala de um paralítico. Não é do paralítico, é de um dos paralíticos de Betesda. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 adiante. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou 5 colunas. Nestes ou nestas colunas jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro em meu lugar, ou antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Louvado seja o nome de Jesus.
Palavra maravilhosa essa que nós lemos, irmãos. Um dos milagres de Jesus Cristo que teve grande efeito e grande repercussão. A Bíblia, ela fala que Jesus, ele estava vindo da Galileia. Havia Jesus ali acabado de efetuar um milagre na filha de um oficial do exército. E a Bíblia diz que Jesus, ele sai da Galileia e sobe até Jerusalém. Como eu já falei aqui outras vezes, Jerusalém é uma cidade alta que ficava localizada em cima do monte. Quando Daniel estava na Babilônia, ele olhava com a janela aberta, olhando para Jerusalém, que ficava em cima do monte. Jesus então, ele sai da Galileia e vai para Jerusalém. A Bíblia diz que naqueles dias estava se celebrando uma festa, e o local que Jesus passou era uma porta chamada de a Porta das Ovelhas, em direção ao tanque de Betesda. O tanque de Betesda, ele era um tanque cheio de água com 5 colunas. E a história e a Bíblia também nos fala que paralíticos, coxos, cegos, aleijados, pessoas com todo e qualquer tipo de sorte de enfermidade, iam até o tanque de Betesda, porque acreditava-se que de tempos em tempos, essa palavra tempos aqui é kairos, é o tempo de Deus. Então de tempos em tempos, no tempo determinado por Deus, um anjo descia e tocava nas águas. Ele dava apenas um toque na água. Se você já viu uma gota cair na água, você vê que quando a gota cai, começa a se formar circunferências em volta daquele local e vão aumentando. Assim era o toque do anjo. Então as pessoas ficavam ali na beira daquele tanque, aguardando o agitar das águas, esperando que as águas fossem agitadas. E acreditava-se que a primeira pessoa que mergulhasse nas águas após o anjo ter tocado era curado de qualquer tipo de enfermidade. O tanque de Betesda ficava ao lado da Porta das Ovelhas. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. As pessoas então corriam para aquele tanque, corriam para aquele ponto, aguardando e esperando receber misericórdia de Deus. Mas também havia ali a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas, ela foi criada em Neemias capítulo 3, versículo 1. Você vai ver que o sumo sacerdote, ele cria uma porta na entrada de Jerusalém. Quando Neemias, ele vai reedificar a cidade, ele reedifica os muros, e cada família cuida de uma das portas. E então uma família de sacerdote ergue a Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas era o local onde o cordeiro passava para ser sacrificado dentro do templo. E ao lado daquela porta havia também o tanque de Betesda. Olha que coisa interessante. Ali havia o local onde passava o cordeiro, mas ali dentro já estava o cordeiro pascual, que era Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que haviam 5 colunas, e naquelas 5 colunas estavam escorados, estavam encostados ou deitados cegos, coxos, aleijados, mudos, surdos, toda a enfermidade, todo tipo de doença que você achar que possa existir, lepra, qualquer uma que você achar que possa existir, as pessoas, elas ficavam encostadas naquelas colunas, aguardando que o anjo agitasse as águas e as pessoas mergulhassem. Só que a história conta que constantemente, por algum motivo ou por alguma circunstância, ou uma pedra caía dentro da água, ou alguma coisa caía na água, e as pessoas pensavam que era o anjo, e de repente todo mundo pulava na água e saía e não era curado, porque pensaram que era o toque do anjo, mas na verdade não foi o anjo que tocou. Então eles voltavam para os seus postos, voltavam para as suas colunas e ficavam ali aguardando o movimento dos anjos. Porém, maior do que os anjos era Jesus que estava ali. Quando Jesus, ele chega em um lugar, não precisa ter movimento, não precisa ter agitado as águas, basta apenas uma palavra para que o milagre de Jesus aconteça. Quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que havia um homem que estava à beira do tanque, paralítico, há 38 anos. 38 anos. Este homem, ele viu crianças nascerem, crescerem, se casarem, terem filhos, e ele deitado perto do tanque, porque ele era aleijado. Quando havia o movimento das águas, ele não conseguia chegar a tempo, porque descia outro antes dele. Quando havia o movimento das águas, ele não conseguia se levantar a tempo, porque quando ele pensava em se levantar, milhares de pessoas já estavam mergulhadas dentro do templo. Se você chegasse para conversar com aquele homem, eu imagino que ele era uma das pessoas mais antigas que estavam ali. Se você chegasse para conversar com aquele homem,
Talvez iria falar: olha, eu já vi curas, eu já vi milagres aqui, inúmeros. Eu posso te contar curas de qualquer tipo de enfermidade, porque eu já vi todas. Porém, eu ainda estou aqui no mesmo estado, 38 anos paralítico. E as pessoas que estavam ali estavam encostadas na coluna, de costas para o homem, mas de frente para o tanque. Olha que coisa interessante aqui. Encostado na coluna, o paralítico estava atrás e na frente estava o tanque. E as pessoas estavam olhando para o tanque, aguardando receber o milagre do tanque, de frente para o tanque. E isso é tão interessante quando nós trazemos para os dias de hoje. Existem pessoas dentro da igreja que estão tão fissuradas em receber alguma coisa de Deus, mas estão tão fissuradas em ter vitória, em alcançar alguma coisa, em receber uma bênção material, uma bênção espiritual do Senhor, e mal percebe que nas costas deles Jesus está chegando. Tem muita gente dentro da igreja que fica tão fissurado em conseguir alguma coisa, que esquece que o dono do milagre chama-se Jesus. Existem muitas pessoas que na sua caminhada, eles andam, caminham, buscam milagre, buscam cura, buscam profeta, buscam profecia, buscam profetada, mas ele esquece que maior do que os profetas, que maior do que os anjos que agitam as águas, é Jesus que está andando ao lado dele. Aleluias! Nós não podemos nos esquecer. Eu já falei disso aqui, não me canso de repetir. A Bíblia fala no livro de João, se eu não me engano, capítulo 13, que na Santa Ceia, na última ceia, Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus fala: olha, um de vós há de me trair. Dentre todos os que estão aqui, um será o traidor. E a Bíblia diz que Pedro fica curioso para saber quem é que ia trair Jesus. Então Pedro olha para João. João estava sentado do lado de Jesus e com a cabeça recostada no peito de Jesus. Então Pedro, que andou com Jesus, viveu com Jesus o tempo inteiro, chega para João e fala: João, você que está mais perto de Jesus, você que está com a cabeça encostada no ombro dele, pertinho do ouvido, pergunta para ele, João, quem é que há de trair? E João vai lá e pergunta para Jesus. É muito interessante isso, porque dentro da igreja tem gente que está com Jesus, anda com Jesus, caminha com Jesus, mas fica procurando intermediador para mandar recado. Ei, meu querido, olha uma coisa: Jesus, ele está aqui, você não precisa de intermediador, não. Coloca o joelho no chão, fala com o papai do céu e ele vai ouvir a tua oração. Só que às vezes as pessoas esquecem, e lá estava todo mundo olhando para frente, só que esqueceram-se de Jesus que estava atrás. Aí você pode até falar: mas irmão Felipe, as pessoas que estavam ali não conheciam Jesus. Espere, primeiro que era Jerusalém. Jesus fazia milagres em todas as cidades. Com certeza haviam pessoas ali que conheciam Jesus. Tanto é que no final dessa leitura nós vemos que Jesus, ele se retira por causa da multidão que estava ali, porque as pessoas iam se aproximar dele e iam começar um alvoroço muito grande. Então as pessoas conheciam Jesus, sabiam quem era Jesus, mas estavam de costas para Jesus. Irmãos, nesta noite, na escola bíblica dominical, a professora Ellen falou muito bem dito, que nós precisamos às vezes para seguir em frente, olhar para trás. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Nós queremos fazer alguma coisa e tomar atitude, e começamos a caminhar a passos largos na frente de Jesus. Nós falamos: Jesus, o Senhor está muito devagar, pode deixar que eu resolva a situação. Meu irmão, hoje comece a diminuir esses passos. Comece a ficar um pouco mais devagar, porque Jesus, ele quer te acompanhar, andar com você de lado a lado. Não adianta você querer alargar os passos, meus queridos, porque quem ganha não é quem chega primeiro, quem ganha é quem consegue chegar vivo de pé. Não adianta a gente saber pregar, não adianta saber louvar, não adianta saber fazer nada, se nós queremos andar na frente de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que andar lado a lado com Ele. Eu lembro muitas vezes quando acontecia alguma coisa na igreja, e a minha mãe falava para o meu pai: mas Maruzão, bem, você não vai fazer nada? Faz alguma coisa, se defenda. Você está vendo que as pessoas estão falando de você. Aí meu pai falava assim: Madalena, fica calma, porque se eu coloco a minha mão, Deus tira dele. Meu irmão, olha, escute uma coisa: comece a andar mais devagar, tire a sua mão e deixa Jesus ele começar a trabalhar a seu favor. Uma certa criança, eu não sei se eu contei isso daqui, eu imagino, mas eu vou repetir.
ti. Uma certa criança, junto com seu pai, vai visitar o pastor. Quando chega na casa do pastor, lá em cima da mesinha de centro, ali na sala, tinha um pote bonito, cheio de bala, cheio de doce, gostoso. E aquela criança fica com aqueles olhos abertos, arregalados, louca para pular em cima daquele doce e encher a boca. Mas ele fica ali quietinho. E o pastor fala: você quer, filho? Pode pegar. E ele: não, pastor, obrigado. O pastor: mas eu estou vendo o que você quer. Pode pegar, coloca a mão aí, pega para você. Ele fala: e o filho: não, pastor, muito obrigado. Aí o pastor fala: rapaz, você está com muita vergonha, deixa eu pegar aqui para você. O pastor pega aquelas balas e dá na mão do menino. Ele estende a blusa aqui, coloca aquele monte de bala em cima, e depois ele vai embora chupando bala. E o pai fala: mas meu filho, que vergonha você me fez passar. Eu levo você, pai, na casa do pastor, ele te oferece uma coisa e você não quer. O menino olha para o pai e fala: pai, a mão do pastor é maior do que a minha. Lava chuia, candarada cheia. Meu irmão, escute uma coisa: a mão de Jesus pode mais do que a sua. Os passos de Jesus podem mais. Meu Deus, Jesus, ele pode mais. Não adianta estar de frente para o milagre se nós estamos de costas para quem opera o milagre. Tem muita gente na igreja que só quer o milagre, só quer a bênção, mas o abençoador e o milagreiro ele não quer. Aleluia. Mas hoje Jesus vai te colocar um pouquinho de canto e você vai ficar sentado ouvindo a palavra dele aí, porque a partir de hoje seus passos vão ser um pouquinho mais devagar. Você vai ter que acompanhar. Sabe por quê? Porque tem muita gente, Alex, que quer fazer assim: bate a cabeça, bate a cabeça, bate a cabeça, mas não aprende. Ele sempre quer estar na frente. E Jesus fala: meu filho, vai com calma, que as coisas não é assim que se faz. E haviam pessoas ali que estavam na beira do tanque, encostados nas colunas. Eu quero falar hoje sobre alguns tipos de multidão que estavam ali. Primeira multidão que estava ali na beira do tanque eram as pessoas egoístas. Pessoas egoístas. Por quê? Porque a palavra diz: o primeiro que entrar. É só um. Só tem espaço para um. Pessoas egoístas. O primeiro que chegar recebe. O primeiro que alcançar foi vitorioso. Eu acho lindo isso na Bíblia Sagrada, que Deus nunca deixou claro na Bíblia que é dos ligeiros a corrida e nem dos fortes a guerra. Aleluia. Quando nós vamos um pouco ali para o Antigo Testamento e vemos a história de Josué, quando Josué estava para conquistar as nações, quando o Senhor colocou-o no lugar de Moisés, a Bíblia diz que Josué ele sai e começa a conquistar cidades após cidades. E a Bíblia diz que a fama de Josué precedia Josué. Onde Josué chegava, as pessoas já sabiam quem ele era, já sabiam toda a história de Josué, porque Deus estava com Josué. Quando chega, porém, em uma determinada cidade chamada Jericó, a Bíblia diz que haviam muralhas que cercavam aquelas cidades, que homens de mãos dadas, 4 homens podiam andar de mãos, braços abertos em cima da muralha, muros intransponíveis, ninguém conseguiria derrubar. Aí Deus dá uma ordem: Deus, a gente vai quebrar, a gente vai subir em cima, vamos arrombar para Deus. Não, só cerque a cidade, só ande em volta da cidade. A Bíblia diz que Deus deu essa ordem para que fosse 6 dias, todos os dias de manhã levantassem e cercassem a cidade. Porém no 7º dia eles deveriam dar 7 voltas. E foram no primeiro dia, cercaram toda uma cidade. Você sabe o que é você cercar uma cidade com uma multidão de pessoas? Se para você andar talvez no bairro, dar uma volta no bairro já é difícil, imagina você cercar uma cidade uma vez no dia. Lá foi o primeiro dia, foi o segundo dia, terceiro dia, 4º dia. E o incrível que eu acho da Bíblia Sagrada é que Deus ele usa quem ele quer. Ali no meio daquele povo, irmão, tinha mulheres grávidas, tinham homens já muito avançados em idade que não aguentavam nem andar direito, mas a ordem era: ande, ande. Tinha gente ali que podia ter algum tipo de enfermidade, mas a ordem era para andar. Tinha homens fortes, mas também tinha homens fracos que não conseguiam fazer isso. Porém a ordem de Deus era para andar. E andaram o 4º, o 5º, o 6º, e no 7º dia eles levantam pela manhã bem cedo, porque a ordem agora não é para dar uma volta, é para dar 7 voltas. E eles então começam: uma volta,
2 voltas, 3 voltas. E os historiadores contam que quando as mulheres grávidas iam caindo e os idosos também começavam a cair, vinha o homem mais forte, pegava pelo braço daqui, pegava outro por aqui e fala: se eu vou, você também vai. Se eu vou dar a volta na cidade, você também vai. Aí o outro começava a cair lá do outro lado porque não aguentava, estava cansado. Um que via, corria, pegava nele e falava: olha, se eu vou, você também vai. A obra de Deus não é assim, meu amigo. O primeiro que chegar, mergulhe e recebe milagre. Com Deus é diferente. Pegue na mão do seu irmão e fale: irmão, olha, se eu vou, você também vai. Se eu chego, você também chega. Você não vai ficar no meio do caminho, não, porque eu vou te ajudar. Segunda Reis, capítulo 10, versículo 15. A Bíblia diz que Jeú estava indo para matar Jezabel. Jeú sai com uma comitiva para matar Jezabel. Quando Jeú está no meio do caminho, a Bíblia diz que ele encontra Jonadab, filho de Recabe. E aí ele fala uma das palavras e uma das frases mais lindas da Bíblia Sagrada. Quando Jeú encontra Jonadab, Jeú fala: reto é o teu coração, como o meu coração é reto como o teu. Jonadab fala: então Jeú deu a mão, vê-lo subir consigo ao carro. Jesus está procurando pessoas aqui, sabe por quê? Porque tem muita gente, pastor Hernandes, que anda em carruagem, tem muita gente que anda em cavalos, mas também tem outros que andam a pé, e Jesus está falando: olha, dê a mão, ajuda, estenda a mão, porque se a obra não faz, é para 2 fazerem também. Se a bênção é para um, meu amigo, não é para o primeiro que mergulha, não, mas tem espaço para todo mundo na obra de Deus, tem lugar para todo mundo na obra de Deus. Por isso eu te digo uma coisa: pega na mão do teu líder agora, pega na mão do regente da mocidade, do centro de oração, pega na mão do teu pastor, dos obreiros da igreja e fala: olha, eu estou aqui para ajudar, viu? Eu não estou para atrapalhar, não. Oh, levanta a sua mão e glorifica a Jesus. Meu Deus, aleluia. Multidão egoísta. Segunda multidão que estava ali era a multidão do comodismo, pessoas acomodadas, porque a Bíblia fala que eles estavam esperando o movimento das águas. Tem muita gente dentro da igreja mais acomodada do que a cadeira que ele está sentado, porque ali ele está confortável, o dente não dói, nem o calo do sapato. O pastor precisa de alguém para fazer uma obra, ele não quer. O irmão Jonas chama para evangelizar e fala: hoje não, está acomodado, está sentado, louvado seja o nome de Jesus. Precisa tomar uma atitude, sabe por quê? Tem gente que vem para dentro da igreja só para ver o movimento, mas ele mesmo não quer mergulhar nas águas, não. Ele fica de longe só para ver a meninice do irmão e a meninice da irmã. Mas deixa que o momento de Jesus vai chegar nessa coluna que tu está encostado, vai te pegar e vai trazer para o meio do fogo, e tu, meu Deus do céu, é noite de tomar atitude. É noite de tomar atitude. Meu Deus, vamos ver aqui comigo um homem que tomou atitude, um homem que teve atitude. Segunda Reis, deixa eu olhar aqui, Jesus capítulo 5, versículo 7 e 8. Olha o que é tomar uma atitude. A Bíblia diz que Naamã estava com uma criada que era de Judá, de Jerusalém. E aquela criada, ela falou: olha, Naamã, eu vejo que Naamã, meu senhor, ele tem uma lepra, uma doença incurável. Porém lá na minha terra, lá na minha terrinha, tem um profeta que cura todo tipo de enfermidade. A Bíblia diz que quando Naamã fica sabendo disso, Naamã fala para o rei da Síria: olha, rei, tem um homem lá na cidade da minha criada, que ele é profeta de Deus e ele cura enfermidade, eu quero ir para lá. O rei fala: então tá bom, olha, eu vou te dar cartas, e nessa carta você vai para entregar para o rei de Jerusalém. E eu acho lindo quando eu leio isso, porque quando Naamã chega com seu criado, ele dá a carta para o rei de Jerusalém. Olha aqui o que diz a palavra: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notarem, peço-vos, vede que eles buscam ocasião contra mim. E sucedeu, meu Deus, olha, que vendo, ouvindo Eliseu, homem de Deus, o que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei:
por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Manda ele vir aqui, e ele vai ver que aqui tem café no bule. Pode mandar ele vir para aqui, e ele vai saber que aqui tem homem de Deus.